Fala galera, então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, como pede no começo, vou pedir agora de novo, se inscreva aí no canal e ative a sinetinha para estarem recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Bem, como alguns estão sabendo, na sexta-feira, dia 17 de julho, estreou na Netflix a série Cursed, A Lenda do Lago. A série ela é baseada num livro ilustrado, né, numa graphic novel, que tem um título homônimo, né, igualzinho, que é escrita pelo roteirista Tom Wheeler e desenhada também, escrita por ele, Frank Miller. E na série e também na revista conta a história de Nimue. Nimue é a donzela do lago, a dama do lago, a fada do lago, a deusa do lago, a referência que preferirem. Ela, também conhecida como Viviane na mitologia arturiana, é a responsável pela Excalibur, a espada do poder, que é um dos nomes também que é chamado, né, um epônimo da Excalibur na história da série. A série ela tem 10 episódios no total. Temos lá os feéricos que enfrentam os paladinos vermelhos, né? A ligação de Arthur e Morgana, diferente do que a gente geralmente vê nas lendas arturianas, até o momento não tem ligação nenhuma com a magia. Eles são seres humanos comuns. Já Nimue ainda continua sendo uma pessoa ligada a este mundo mágico das lendas arturianas. Para falar sobre Cursed, a Lenda do Lago, a gente tem que falar sobre as lendas arturianas. As lendas arturianas, elas datam de antes do século XI, quando teve a primeira menção de Arthur e a Távola Redonda e toda a mitologia de Merlin, Excalibur e tudo mais, numa literatura britânica ou latina ou europeia, francesa também, porque os franceses escreveram, que foi a famosa História Regum Britanniae, que foi escrita pelo bispo e cronista inglês Geoffrey de Monmouth. A primeira menção foi nessa, mas, como eu falei, existem relatos de que a lenda de Arthur vem de muito antes disso. O próprio filme, esse filme aqui, Rei Arthur, né, não sei se tá dando aí para vocês verem, Rei Arthur, ele tem origens do século V depois de Cristo, ou seja, na dominação do Império Romano sobre praticamente boa parte da Europa. A invasão dos romanos na ilha Bretanha teve muita referência a nesse filme, porque Arthur e seus cavaleiros cuidam das muralhas que separam o reino dos inimigos da coroa. Por exemplo, os saxões, que são também mencionados nesse filme. A diferença é que esse filme, Rei Arthur, ele não traz nenhuma referência mágica. É tudo como se fosse baseado em fatos reais, como se Arthur fosse algo real. Já quando a gente pega a História Regum Britanniae, já menciona, porque a História Regum Britanniae, mesmo sendo escrita por um bispo, é uma mitologia, é um fato ficcional. Ele cria algo com base na mitologia dos bretões, dos celtas, dos saxões. É uma transformação. Sempre que você vê a lenda de Arthur, você vai ver esse caráter de transformação fazendo parte da história. O caráter de transformação tem uma importância muito grande, por quê? Porque é a mudança das religiões chamadas hoje em dia de pagãs, né, dos cultos a vários deuses e deusas, para a religião cristã ou cristã católica, dependendo do ponto de vista de cada um, ou simplesmente católico, que tem alguns que acreditam que católico não é cristão, não sei de onde tiraram isso, mas vamos em frente. O que o bispo faz é fazer uma narrativa de ascensão fictícia de reis até Arthur. Lógico, Arthur, ele é herdeiro
de Uther Pendragon. Uther Pendragon seria um grande rei que teve como consultor e principal aliado o mago Merlin. Lógico, tem uma série na Netflix chamada Merlin, onde mostra Merlin junto com Arthur. Aquilo dali, gente, é uma outra coisa, é tipo Cursed. É uma criação própria do criador por conta do mito. O mito ele é totalmente transformado na passagem dos anos. Mas o mais importante de tudo é exatamente a história Regum Britanniae, aonde tem toda a mitologia sendo criada a partir disso. Logo depois disso, tivemos outras coisas sendo escritas. Um deles é o poeta francês Chateaubriand de Troyes, que introduziu a lenda do Arthur em 5 contos. A lenda do Graal teve também, ele começou a partir daí, o mito do triângulo amoroso de Arthur, Guinevere e Lancelot. Lancelot já ganha uma certa importância a partir daí. No século XIII, nós temos o chamado Ciclo de Vulgata. O Ciclo de Vulgata não tem um escritor próprio, que era um grupo de romances da história do Graal, de Merlin e principalmente da história de Lancelot. A partir desse conto, nós temos conhecimento que Lancelot poderia ser primo de Arthur e primo de Morgana. Por que isso? Porque a mãe de Arthur é uma das fadas ligadas a Avalon. A lenda de Avalon você vai ver melhor retratada neste filme aqui, Brumas de Avalon. Mas eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Antes de falar sobre ele, nós vamos ter algo chamado Le Mort d'Arthur. Le Mort d'Arthur, que é do inglês Sir Thomas Malory, ele juntou todos os mitos desde a época do História Regum Britanniae, dos poemas do francês Chateaubriand de Troyes até o Ciclo de Vulgata. Ele reuniu tudo nesse Le Mort d'Arthur. São várias prosas aonde conta toda a história. Desde o momento em que Uther Pendragon toma a esposa de um dos grandes reis da época como sua esposa, né? É uma das fadas, essa tinha o poder da premonição. A Morgana é considerada meia-irmã de Arthur a partir de Le Mort d'Arthur. Ele é adotado por uma família que tem origens cavaleirescas. Ele é considerado como escudeiro do irmão dele, do irmão adotivo dele, Sir Kay. E temos Morgana tomando parte da magia em volta de tudo. As origens dela de magia são mais do que claras. O filme que abordou bem os contos de Sir Thomas Malory foi exatamente o filme Excalibur, de 1981. Esse filme tem uma abordagem bem clara das prosas de Sir Thomas Malory, La Mort d'Arthur. A diferença básica é como ele vai se referir ao final da história de Arthur. Para vocês entenderem a história de Arthur, você tem que entender toda a trajetória. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o lance todo era falar sobre o filme, né, sobre a série que está em cartaz. O lance é que para falar da série a gente tem que fazer essa abordagem para entender porque a dama do lago, a deusa do lago, a fada do lago, a senhora do lago sempre está ligada ao mito de Arthur. Foi ela que entregou a espada primeiramente para Merlin, para ele entregar a Uther Pendragon. Foi ela que guardou, que restaurou a espada quando Arthur perde esta na batalha contra Lancelot. E foi ela que pegou a espada quando Sir Bedivere joga ela no lago. Então, quando você tem a Dama do Lago, Nimue ou Viviane, ligada ao mito de Arthur, ela está ligada em toda a sua extensão. O mito de Arthur é extremamente interligado à espada Excalibur, que está intimamente interligada a Nimue. É extremamente importante entender isso.
Quando falamos desse filme de 1981, temos uma mudança no final de quem joga a espada para que Nimue, para que Viviane pegue a espada no lago. Eu não vou entrar em detalhes, assista o filme, é fácil, vocês encontram ele muito facilmente. Dê seus pulos, se você não tiver como ver, procura que você consegue encontrar esse filme ainda, com certeza, bem facilmente. Mais pra frente, quando a gente vai falar sobre outras coisas, sobre vários outros mitos ligados, em 1982 temos a escritora Marion Zimmer Bradley escrevendo o livro As Brumas de Avalon. Exato. Antes de existir a série, existiu um livro que ela escreveu em 1982 e logo depois ela veio a escrever pequenas prequelas contando, fazendo a ligação das irmãs, né, de Viviane, das suas irmãs, Igraine, que é a mãe de Arthur e a mãe de Morgana, e também Morgause, que é a irmã maléfica delas duas. Nesse conto, dá uma importância um pouco maior às mulheres. Brumas de Avalon simplesmente retrata as lendas arturianas de uma visão feminina, ou seja, Morgana mostrando a sua visão do que realmente aconteceu nas lendas arturianas. O mais interessante é o sistema de pesquisa que Marion Zimmer Bradley fez. Ela pesquisou muito bem as lendas celtas, as lendas arturianas, para fazer as Brumas de Avalon. E ela conseguiu compreender que na época, logo quando foi iniciado os estudos, né, na história Hagon Brittany, Morgana, ela não era um personagem maléfico como foi retratado nos trabalhos futuros com ela. Ela era meio irmã de Arthur, mas ela era uma fada, exatamente como sua mãe, como suas tias. E lógico, Viviane, ela tem uma grande importância, como eu já falei, porque ela é a pessoa a conceder a Arthur a Excalibur. Viviane aqui é vivido neste filme pela atriz Anjelica Huston e ela é a sacerdotisa mor de Avalon. Temos Merlin, lógico, Merlin tem sua importância, é ele quem leva Arthur para os povos, para que ele seja criado por uma família de cavaleiros, de nobres, mas ele ainda é um mero escudeiro, aquela pessoa que sempre está ao lado do cavaleiro, mas não tem uma grande importância. Ele só vai ter importância quando ele toma a Excalibur para ele. As adaptações constantes, vão até, tem uma série chamada, se eu não me engano, Excalibur também, que foi desenvolvida, não passou da primeira temporada. Joseph Fiennes fazia Merlin na série, mas ela não teve uma grande continuidade, foi interrompida, só teve uma temporada, porque não teve a qualidade que você geralmente vê nos outras coisas. É interessante a série Merlin ter tido uma grande extensão. Temos também várias outras vertentes também, como em 2017, o filme que vai e cria uma versão do Guy Ritchie junto com David Dobkin, Job Harold, sobre as lendas arturianas. O filme se chama Rei Arthur, a Lenda da Espada. Ele tem, né, como eu falei, roteiro do Guy Ritchie junto com David Dobkin e direção do Guy Ritchie. Nesse filme temos o rei Vortigern. Vortigern, por sinal, é baseado em um rei bretão que existiu de verdade. Só que no filme ele é retratado como o grande vilão, como o grande antagonista, irmão de Uther, que tenta tomar o trono de qualquer jeito e quer simplesmente a morte de Arthur. Vocês podem ver esse filme, ele está na Netflix, é só vocês acessarem. Quanto aos livros, eu vou colocar aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir, tanto as Brumas de Avalon quanto Cursed, também já tem disponível lá na Amazon, vou colocar aqui embaixo para vocês acessarem. Quando vocês veem tudo isso sendo retratado, é aquilo que eu falei, é a separação, é como se desde Geoffrey Mormont tentasse mostrar a tomada do cristianismo sobre o
paganismo. Por que aspas? Porque paganismo é um termo pouco para se falar sobre as crenças antigas. As crenças célticas, as crenças britânicas, as crenças saxônicas são muito mais extensas do que você simplesmente falar pagão. É um termo pequeno para se falar sobre tantas crenças tão ricas e tão extensas. Eu também tenho como referência para falar para vocês sobre essa série já encadernada, você encontra também lá na Amazon, eu vou colocar o caminho aqui embaixo, chamada Camelot 3000. Camelot 3000 foi escrita por Michael W. Barr e desenhada por Brian Bolland, que fala sobre Arthur surgindo no século 30. E a partir daí nós vemos todo o transcorrer da história. É fantástico porque nós temos uma grande diversidade acontecendo. Temos cavaleiros sul-africanos, temos cavaleiros japoneses, temos um romance homoafetivo acontecendo também. Então é muito legal ler Camelot 3000. Quanto à série Cursed, A Lenda do Lago, eu tenho minhas questões pessoais quanto à série, mas a série é fantástica, exatamente por conta da abordagem a Nimue, que quando você vê, ela tem uma abordagem bem pequena em qualquer filme, qualquer livro, qualquer coisa, apesar de ter uma história extensa. Nimue, por sinal, é bom até citar, ela é mãe de Lancelot. Por isso que eu falo da ligação dele com Arthur e também com Morgana. Lancelot é primo de Arthur e Morgana por eles serem filhos de Graine, que é irmã de Viviane Nimue. Galera, se vocês gostaram do vídeo, eu espero que tenham gostado do vídeo, ficou longo, eu sei. Eu peço para vocês que curtam aí o vídeo, se não gostaram pode discutir, não tem problema nenhum. Eu também peço para vocês que, se possível, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí. Eu também peço, se possível, vocês também comentem aí embaixo o que vocês acharam de Cursed, se vocês gostaram de Cursed, se vocês não gostaram de Cursed, se vocês gostam, se vocês já assistiram Excalibur, As Brumas de Avalon, Rei Arthur, A Lenda da Espada, Rei Arthur mesmo, do Antoine Fuqua. O que vocês acharam? Se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam? Comentem aí embaixo, falem aí embaixo o que vocês quiserem, tá certo? Eu vou ficando nessa, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e fui. Até mais.